a nossa aula de hoje. Ontem, né, nós conversávamos a respeito, né, de como se difundiu, né, a metalurgia ao longo, né, da nossa evolução, né, como seres humanos. Vimos também na aula de ontem, né, que a metalurgia, né, bem como as técnicas para preparação de projetos, né, metalúrgicos, bem como também, né, a utilização de um controle tecnológico, né, também foi difundido, principalmente, né, no último século, e ele vem se estendendo até hoje, né. O que antigamente nós vimos antes que as pessoas, né, nas suas descobertas faziam por um modo um tanto de tentativa e erro, hoje já não é mais admissível, né? Vimos ontem com respeito a algumas normativas, né, algumas conceitos, premissas, né, que a gente precisa obedecer, imaginando que nós somos, né, o laboratorista e aquela pessoa que vai apontar não só defeitos, né, mas também apontar soluções para possíveis, né, reparos, enfim, que seja determinado em determinada amostra, no caso, que nos chegue. Bom, então, pincelado, né, o que falamos ontem, a gente precisa entrar, enfim, né, no estudo aí do emprego da metalografia. Alguém lembra da aula de ontem, né? O que nós conversamos do que seria a metalografia? Podem interagir, gente. Então, né, conforme já estávamos abrangendo, né, conforme eu já dizia para vocês, a metalografia, ela visa basicamente o controle, né, o controle tecnológico das peças, né, a fim de que a gente possa ter um método aí eficaz, né, e também viável nas nossas fabricações. Então, gente, sempre que nós falarmos em metalografia, a gente vai lembrar, né, vai vir que a gente quer saber o controle daquilo, ou seja, conhecer o material do qual nós estamos trabalhando, possíveis falhas, defeitos, a fim de otimizar lá o nosso trabalho dentro da indústria. Então, metalografia, ela está intimamente ligada à qualidade. Então, hoje em dia, né, vocês que porventura estejam aí na indústria, não se fala em outra coisa, né? Nós precisamos tudo fornecer laudos, né? Laudos de que aquilo é viável, de que o que nós estamos vendendo, né, está dentro dos padrões normativos estabelecidos, né, aí até mesmo em âmbito internacional. Então, a metalografia como controle da qualidade, ela vai se preocupar basicamente, né, em dois quesitos, que seria o dimensional, né, da peça e o estrutural da peça. Quem é que está lembrado ontem? Nós chegamos a falar disso, né? Sobre o dimensional e o estrutural da peça. Quem lembra lá? Podem me ajudar. Então, vocês lembram dentro daquele croquis, né, que eu coloquei bem lá nos primeiros slides da aula de ontem, a gente falava ali que nós queríamos conhecer, né, não só a estrutura, não só aquele aspecto físico da peça, né, aquilo que nós enxergamos, mas também a morfologia. Ou seja, sempre que a gente falar em controle dimensional, nós vamos estar com a palavra metrologia na cabeça. Por que eu estou falando dando essas definições para vocês? Vocês vão ter uma disciplina de metrologia que vocês vão ver muito melhor, né, muito mais bem acentuado do que falamos agora. Lá vocês vão se preocupar, como o nome já disse, né, com dimensões, né? Mas aqui, no nosso laboratório, né, na nossa aula de ensaios, o que significa efetivamente isso? O que lá dentro do laboratório nós estaríamos preocupados quando fôssemos fazer um controle, né, de modo dimensional da peça? Bom, lá na indústria, né, a gente vê vários tipos, né, de maquinários, de equipamentos, né, que trabalham em várias
modos, né? Enfim, lá, por exemplo, o dimensional, dentro do laboratório, nós vamos ver se aquele maquinário, se aquele equipamento, ele está com nivelamento de base. Isso a gente consegue através de um controle lá dimensional. Um balanceamento, por exemplo, lá em máquinas rotativas, também faz parte do controle dimensional da peça. Medir rotação, né, de eixos de motores, alinhamentos, né, balanceamentos, como já falei, e também garantir, né, através do processo metrológico, né, da metrologia, as dimensões. Então, garantir às pessoas que aquilo vai ser, por exemplo, eficaz quando chegar para ele lá a compra. Por exemplo, quando eu falei lá na questão de balanceamento de máquinas rotativas, imagina se nós não tivermos um controle, né, não garantirmos que aquelas peças que estão saindo, por exemplo, da nossa fábrica, estão alinhadas, né, estão coerentes. Vai chegar lá, provavelmente o eixo não vai combinar. Concordam comigo? Não vai dar Então, esquadro, isso... né? Desculpa, não entendi, Charles. Não vai bater o esquadro da peça. A peça vai estar sempre fora de esquadro. Exatamente, não vai estar sempre fora de esquadro, né, que nem ele falou. Então, vejam a importância, né, de controlar aquilo que nós estamos vendendo ou aquilo que nós estamos ali comprovando como certo e errado. Porque quando a gente pensa em laboratório, a gente pensa em dois sentidos dele, né? A gente tem que pensar nele de uma forma mais ampla. Ou o que eu quero dizer com isso? Eu, sendo a laboratorista, eu não só vou garantir às pessoas que o meu projeto confere que o meu projeto é viável, mas eu também posso garantir, no caso de algum erro apresentado, como o caso da peça que a gente falou, né, que o Charles disse, vai chegar lá e não vai bater, não vai encaixar, digamos assim. Mas quem comprova isso? Quem comprova que aquela peça que veio, né, errada, está realmente errada, está mal projetada ou foi mal instalada lá quando chegou na indústria? É o laboratório. Então, vocês vejam a nossa importância de nós conhecermos o nosso material lá na sua origem, né, na morfologia dele, que agora, né, eu já vou falar para vocês, né, na estrutura dele, mas também em todos os aspectos dimensionais dele. Por quê? Porque nós vamos, no caso de projeto, garantir que o nosso projeto é eficaz, é viável, vai vender, não vai dar problema, ou então, se já saiu, né, do papel, se já está sendo vendido, né, e usado, digamos, garantir também, né, para aquela pessoa que pede uma análise de a verdade, né, garantir o fato, se foi um erro de execução ou se foi algo que realmente foi um defeito, né, da tal peça, por exemplo, no caso do exemplo aqui que a gente havia dado. Bom, retomando. Falamos aqui, né, que ela vai controlar dois quesitos. O dimensional, que acabamos de falar agora, né, tudo voltado, né, a controle métrico, né, de dimensões, precisão, digamos assim, da peça. Até vou colocar aqui para... Opa! Alguém está tentando acessar? Boa noite, sou eu, Emerson. Oi, Emerson. Boa noite, bem-vindo. Desculpa o atraso. Não, imagina. Falávamos aqui, Emerson, né, entramos, né, em metalografia e como que ela pode se comportar bem, né, a nosso favor, a fim de controle de qualidade. Então, falávamos ali que ela vai estudar basicamente dois quesitos, né, que seria o dimensional da peça, tudo voltado ali à precisão, né, da funcionalidade da nossa peça, do que nós estamos analisando, e também na questão estrutural da peça. Gente, o que seria a questão estrutural? Falamos também ontem. Quem se arrisca? A dureza. Os componentes do...
quando nós falarmos, né, na questão estrutural, né, como que ela está controlando estruturalmente a peça, a gente vai estar pensando, né, no que formou aquela peça. Então, é disso, a gente vai estar falando da morfologia, lembram disso? Que seria entender a peça lá dentro do seu conceito, né, da sua intimidade, por assim dizer. Então, com base nisso, né, já foi bem falado, né? Controle dimensional, grifei aqui para que vocês tenham lá em mente as palavras-chave, né? Tudo que for envolver a parte física, né? Dimensões, precisão, que vai estar intimamente ligado lá com a metrologia, que vocês vão ter uma cadeira, digamos, né, específica para estudar isso, né, dentro do curso de mecânica. E na questão estrutural, o conhecimento do material. Gente, aqui dentro do conhecimento do material, até no decorrer da aula de hoje ainda a gente vai falar bem mais profundo, né? Conhecer o material, a gente quer saber como que ele está se originando, né? Como que ele surgiu, digamos assim, o que tem agregado a esse material, se ele é composto de vários materiais, ou se ele tem alguma heterogeneidade, ou seja, algum parasita nele. Isso é conhecer o material. Isso é fazer a identificação do que está chegando para nós lá no laboratório. A gente vai conseguir ver se ele é aquilo mesmo ou se ele tem algo agregado a ele que não era de antes. Isso é uma questão, né? Um ponto de vista da parte estrutural do material. Outro modo que a gente também pode entender da estrutura do material é como que ele foi confeccionado. Nós vamos ver mais adiante que nós temos dentro, né, do processo de fabricação N tipos, né? Alguns tipos de modo de obter uma peça. Quais são os tipos? Quem se arrisca aí? Como é que a gente pode ter aí uma peça mecânica? Não entendi a pergunta, tem como fazer de novo? Vou reformular. Eu falava agora para vocês que na questão, né, de controlar o material de modo estrutural, né, um controle estrutural dele, a gente queria saber com isso do que ele foi desenvolvido, do que ele se originou, né? Se dentro dessa origem ele tem vários materiais que comporam ele, como no exemplo da aula de ontem, né, que a gente tinha lá a junção de cobre e silício, nos dava bronze, lembra disso? Eram dois materiais distintos, que se unidos nos permitiriam um terceiro tipo de material. Bom, isso seria uma maneira. Outra maneira, né, de nós identificarmos esse controle estrutural é ver se esse material que nos chega tem algum outro material unido, né, deixando ele com uma característica heterogênea, mas que passou a ter nele. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um aço, né, de origem lá ferrosa, ele tem aquele processo de corrosão. Quando nós compramos, por exemplo, uma vara de ferro lá na ferragem, ela vem limpa, né? Se nós deixarmos no pátio na chuva, ela começa aquele processo de corrosão. Nós vamos ver mais adiante. Isso significa que o material começou a ter características heterogêneas, ou seja, ele ela passou oxida, né? Oi? Ela oxida, né? Se deixar na chuva, ela oxida. Exatamente. Isso também faz parte do nosso controle estrutural, porque nós vamos identificar a origem do material e entender que o que parece ser composto por ele, na origem não era. E um outro modo, né, de nós entendermos essa estrutura, então, seria identificando, conseguindo fazer uma análise que nos pudesse permitir, né, ver como que esse material foi confeccionado. Por exemplo, lembram que ontem a gente falou de lâminas forjadas, por exemplo? Falamos também de fundição. Essas palavras vão ser comuns, né, no vocabulário do curso de mecânica. Isso não Ligas significa... diferentes de aço, né? Isso. Então,
que significa isso? Que estruturalmente, né, a composição de uma peça não envolve, né, o que ela é no íntimo e envolve também como que ela foi confeccionada. Por que eu quero dizer isso? Por exemplo, o processo de fundição, que a gente vai ver melhor daqui a pouco, ele tem um tipo, né, de conceito na hora de se confeccionar. A gente vai estar emitindo temperatura e vai ter uma penetração, não é isso? Diferente do forjamento. Geralmente a base é carbono. Exatamente, Solda. exatamente. Então, o metal, num processo de fundição, por exemplo, né, ele vai ser lá vazado na cavidade do molde, né? Nós estamos fundindo uma coisa na outra, né? Ela está se juntando. Nem Já solda, né? Nem Desculpa, solda, né? Solda, né? Exato. Solda é uma fundição. Sim. Já um forjamento, por exemplo, significa um metal sólido, né, forçado numa matriz, não é isso? Quando a gente viu A ontem... temperatura. Exato. Também tem o processo de Ele leva uma temperatura, têmpera. Conforme a mas têmpera, ele fica mais rígido. isso. Ele é um outro tipo de processo que a gente vê estruturalmente como que a peça está se comportando através do modo como ela foi criada. Então, era isso que eu queria que vocês começassem a ter, né, de conceito, que a gente tem como fazer essa análise prévia, né, ainda lá na oficina, sem, até então, fazer grandes ensaios, né? Tudo isso nós conseguimos ter essa noção com o nosso conhecimento, né, de alguns conceitos bem elementares aí de mecânica. Voltando. Então, né, já falamos que esse controle estrutural, então, seria o conhecimento do material, né? Ou seja, o que ele é lá no íntimo dele e também como que ele foi lá produzido. Bom, para nós fazer esse controle estrutural, a gente vai ter, né, alguns modos para que se chegue lá a um denominador comum, a uma revelação do nosso ensaio. Seria, então, por análise química, por ensaios, né, físicos, destrutivos ou não destrutivos, e por ensaios lá metalográficos, dos quais é o objetivo aqui da nossa disciplina. Gente, o que vocês conseguem entender quando eu falo ali, vou retornar para vocês poderem ver, a classificação por análise química, por exemplo. Através de líquido penetrante, para ver se não tem nenhuma trinca, alguma coisa. Também. É um agente químico, né? Exato. O exemplo que eu dei para... Desculpa, eu falei junto com alguém. Pode falar. A minha conclusão é só através de líquido penetrante que a gente consegue ver se há uma trinca, uma fissura, entendeu? Então, acredito que essa análise por produto químico seria isso aí. Isso. Então, assim, ó, primeiramente, o que a gente está... Qual é o que está já conceituado na nossa mente aqui? Estamos falando de metais. Quando falamos de metais, nós já estamos falando de um elemento químico, não é isso? Sim. Se nós fôssemos, né, quando falamos dos metais em geral e na maneira, né, se formos lá na tabela periódica, lá quando estudávamos química, a gente vai ver lá a família 7A, grupo dos metais, seriam componentes químicos, né, encontrados na natureza, alguns com facilidade, outros não, que teriam alto poder de condução. Isso é um metal. Concordam comigo? Sim, né? Lembram lá na tabela. Então, por já ser um elemento químico, muitos vão reagir de modos, né, diferentes conforme o contato que vão ter quimicamente. Nós vamos ver, né, adiante aqui da disciplina, que, por exemplo, um ensaio micrográfico, né, praticamente envolve, né, vários reagentes químicos para que ele aconteça. Lá, né, num futuro bem próximo, quando falarmos de embutimento de amostra,
O que seria embutimento de amostra? Seria lá nós colocar a nossa amostra, né, aquele fragmento de peça dentro de um corpo de prova. Nós estamos submetendo a nossa peça a um processo, a um ataque químico, ainda que não agressivo. Então, por isso, aquele reconhecimento elementar, que eu falei, até pincelei ali com vocês ontem, que a gente faz previamente lá na oficina, né? A gente vai identificar o que nós estamos trabalhando, vamos conhecer a origem ali do nosso material, para então depois poder tomar decisões acertadas e ver o que aquela peça, o que aquele fragmento, né, se comportaria melhor se nós fôssemos fazer um ataque, por exemplo, de superfície quimicamente. Um outro modo que está grifado aqui seria através, né, de ensaios físicos destrutíveis e não destrutivos. Gente, o nome já está nos dizendo, né? Alguém já ouviu falar desse tipo de ensaio? Se arrisca a citar um exemplo para os colegas? Achei que o Charles ia falar. Então. Não cortou um pouco a pergunta, eu não escutei direito. Tá meio falhando o vídeo, às vezes. Tá falhando? A internet deve estar ruim. Bom, dentro do nosso... Às vezes falha um pouco. Tá. Falávamos aqui que dentro do nosso controle estrutural, nós conseguimos fazer uma classificação, né, de qualidade através de análises químicas, que isso a gente precisa conhecer o nosso material para ver em que ele se comporta melhor como reagindo, né, quimicamente. Também temos um outro modo que seria através de ensaios físicos. Esses ensaios físicos, eles podem ser destrutivos e não destrutivos. Bom, algo que se destrói... Se refere a algum tipo de corte, com maçarico, lixadeira, algo assim? Ou não tem nada a ver? Um tipo de ensaio, por exemplo, que nós podemos fazer que é destrutivo, eu citei para vocês um exemplo ontem. Um ensaio de tração, como é que vocês classificariam ele? Destrutivo ou não destrutivo? Essa primeira aula aí eu peguei ela já no finalzinho. Eu acho que destrutivo, né? Destrutivo. Então, nós vamos ter dois segmentos, digamos assim, dentro do nosso laboratório para fazer uma análise. Então, quando nós vamos submeter a nossa peça a um ensaio destrutivo, nós sabemos que isto vai nos ocasionar a perda da peça. No exemplo que eu falei ontem na aula, né, peguei ali a caneta e hoje mostro de novo aqui para vocês, se fôssemos fazer um ensaio de tração, vamos supor, né, que eu estou tracionando a minha peça. Eu vou puxar, ó, a peça rompeu, né, a tampinha da caneta que saiu. Nunca mais, né, talvez aquele material vai se voltar ao normal. Isso é um clássico de um ensaio destrutivo, ou seja, normalmente, né, quando fazemos ensaios destrutivos, são de corpos de prova de amostras, né, são peças que não temos ela como pronta, muito usado, né, quando a gente projeta. Quando estamos fazendo um projeto, a gente submete as coisas, né, a vários níveis, por exemplo, para que a gente obtenha resultados, né, e possamos dizer se vai ser viável o projeto ou não. Já um ensaio não destrutivo, a pessoa a qual solicita ou o motivo pelo qual a gente faz é algo que não nos admite a perda daquilo que já está pronto. Não sei se tem alguém de indústria aqui, vocês lembram de algum exemplo que pode ser feito em uma peça, né, de origem mecânica, né, na metalurgia, que seja classificado, né, apontado aí como algo ensaiado não destrutivo? Ultrassom. Ultrassom, era o que eu queria ouvir. Gente, isso é assim, ó, um clássico, né? A gente sabe que esse procedimento nos permite avaliar e muito uma peça, não só no visual, mas como também na morfologia da peça, concordam comigo? A gente consegue adentrar camadas e verificar se existe algo lá na origem dela.
Então, o ultrassom hoje é largamente utilizado, não é verdade? Dentro da indústria. Porque muitas vezes a gente não pode remover aquele objeto dali, aquela peça dali. Por exemplo, falando num casco de um navio, sei lá, né? Tem algo lá que precisa ser verificado, uma solda. Ninguém vai retirar aquilo e levar para um laboratório. Então, vai se chamar uma pessoa da qual trabalhe com equipamento e possa, então, mostrar, né, como que aquilo está funcionando ou está reagindo, né, dentro daquele solicitado. E Então, um teste de PM. A expressão também, partículas magnéticas, PM. Também. Por quê? Nada daquilo vai se perder quando submetido, né, àquele exame, àquela análise ali. Eu gostaria até de mostrar para vocês, antes de a gente iniciar, fazer uma iniciação aos ensaios metalográficos, um videozinho do antigo Telecurso 2000, pode ser? Pode ser. Eu vou dar um stop na gravação e vou colocar para vocês no grupo da turma. E aí a gente se encontra em seguida que acabar o vídeo, ok? Ok. Então tá. Vou pausar aqui. Conseguiram ali analisar o vídeo e compreender, né, o que nós falávamos sobre ensaios destrutivos e não destrutivos? Então, Sim. sempre que nós estivermos ligando, né, ao nosso visual, a gente vai estar falando de um ensaio end, né, que vai ser algo bem comum aí, essa nomenclatura para vocês. Não sei se vocês perceberam também, ali no vídeo, bem lá no início dele, né, quando aquele instrutor ali treinava, né, a pessoa que iria fazer os ensaios, ele comentou a respeito da limpeza da peça. Lembram disso? Sim. Lembramos. A peça tem que estar bem limpa para poder ver alguma trinca, alguma sujeira, uma imperfeição. Algum defeito. Exato. Gente, nós vamos falar muito disso aqui. Chega a ser exaustivo. Por quê? Porque tanto faz se o nosso ensaio, né, ele tem uma característica mais visual, mais macrográfica ou micrográfica, a limpeza da peça, por alguns motivos também citados agora por vocês, é de extrema importância, porque isso, às vezes, nos dá características, né, de material segregado de que a peça não teria, né, se nós tivéssemos feito a limpeza. Então, na Tanac eu faço muito... a gente sempre... Pode falar, André. Na Tanac eu faço muito esse serviço aí de verificar as garras para ver se não estão quebradas, se não estão trincadas, se não... Aí eu paro o serviço para poder soldar, reparar elas. Então, sim, eu faço muito isso lá. Tipo, né, isso é visual, né? Exato. Não tem defeito nenhum. Então, esse trabalho que nada. o nosso colega está nos colocando aqui, que ele desempenha, está intimamente ligado com nossos ensaios aqui. Porque lá ele faz, primeiramente, né, uma vistoria da peça. Com certeza, tu deve ter vários procedimentos a seguir, né, lá. Sim. Confere, André? Eu tenho até uma foto aqui, não sei se vão conseguir ver. Vou mostrar aqui para vocês aqui, porque eu fiz um reparo num pino da garra, que eu tive que repor um novo porque quebrou. Sim. Tive que refazer a solda, fazer tudo certinho. Abre a tua câmera, por favor. Como é que abre a câmera aqui? Manda no grupo do WhatsApp. Lá embaixo. Vou mandar no grupo do WhatsApp. Vou mandar no grupo do então WhatsApp, tá. Vai ficar mais fácil, tá? Bom, aí depois a gente olha ali e aí eu coloco amanhã para a aula de amanhã, daqui a pouco. Tá bom. Então, gente, continuando, né? A importância da limpeza. Por que isso? Porque a gente tem duas características de problema da nossa peça, que seria o defeito e a descontinuidade. O defeito. O que significa a peça estar defeituosa? Defeito é... A imperfeição da peça em si, né? O defeito é... Ela já está saturada, ela já está inoperante. Exato. Defeito, apontar defeito significa automaticamente o descarte. Não é verdade?
está intimamente ligado, quando nós iniciamos a aula, ao controle dimensional. Concordam comigo? Por quê? Sim, né? Lá, quando aquelas pessoas conversavam, eles ainda frisaram, né? Porque o defeito não nos permite, né, o uso. O defeito implica, muitas vezes, que aquilo que parecia ser uma imperfeição ou uma fissura torne-se uma trinca. Lembram que eles comentaram isso? Mandei para ti aí, ver se dá de ver. Vamos ver aqui. Ah, dá de ver, ó. Enxerguei. Não sei se os colegas viram aí. Vou mostrar o pino aqui. Depois eu coloco na aula de amanhã. Ok? Tá. Chegou? Então, gente, voltando. Por exemplo, qual a diferença para nós de trinca para fissura? Alguém se habilita? Por exemplo, no nosso ensaio visual, se nós vermos uma fissura, nós estamos classificando a peça com uma característica de defeito ou de descontinuidade? Descontinuidade. De descontinuidade, muito provável. Por quê? Pela característica. Daqui a pouco foi uma leve imperfeição que não dá nenhum impedimento. E que se a peça limpa, né, e mais bem tratada para que seja feita uma análise, a gente vai poder ver que ela não tem impedimento de uso. Quando isso se torna uma trinca, né, significa que a gente teve aí talvez um processo, né, executivo equivocado. Bom, outras coisas também apontadas, desculpem, cliquei aqui, apontadas ali no vídeo, né? Ele falou vários métodos ali de análise visual, que seria ali lupas, até mostrou, né, uma loja que vende lá selos, muito utilizada, a gente vê isso, né, as pessoas utilizando para olhar a origem. Gente, vocês também vão ver aqui mais adiante que mesmo peças, né, submetidas à expansão da imagem, digamos assim, né, um aumento da imagem até 50 vezes, podem ainda ser consideradas ensaios, né, macrográficos e não micro. Né? Então, mostrando que essa questão visual, né, ainda lá na oficina, ela é muito importante e ela tem eficácia, né, quando a gente sabe apontar, digamos assim, né, as possíveis falhas e ter em mente a questão, né, de duas definições nos dada hoje, que seria o defeito e a descontinuidade. Ainda a gente consegue fazer essa análise de modo ainda mais visual, né, sem muito envolvimento lá dentro do laboratório. Bom, estamos falando aí, né, como se nós já estivéssemos lá dentro do laboratório, falando de ensaios. Só frisando aqui, né, está grifado aqui para vocês o nosso principal objetivo quando a gente inicia lá a praticar um ensaio de uma peça qualquer. A gente quer conhecer esse material, né? A gente quer correlacionar a forma com as propriedades físicas. Bom, falando novamente da forma, vocês viram que a gente não consegue fugir do dimensional da peça. Muitas vezes, vou falar aqui um exemplo clássico para o meu caso, por exemplo, lá da construção civil. Quando nós usamos um aço, né, para fazer a estrutura de um pilar, aquele elemento, né, estrutural de origem vertical, por exemplo. O que eu quis dizer ali no slide quando eu falei da forma correlacionada às propriedades físicas? Eu quero garantir que, apesar da esbeltez, por exemplo, do meu pilar, que ele suporte um equivalente de carga necessário aí de um prédio, vamos supor. Então, no caso de vocês aqui em mecânica, a mesma coisa. Isso é feito lá, obviamente, no projeto ainda, né? A gente consegue fazer essa correlação aí, se ele tem função estrutural, se ele garante, né, aquela submissão a qual ele vai ser, né, colocado,
e se aquela dimensão ali está ok para isso. No exemplo que eu dei para vocês dos pilares, por exemplo, muitas vezes ele pode ser esbelto, né? Que a gente olha e diz, mas como é possível? E ainda assim cumprir. Por quê? Porque foi feito corretamente aquela correlação, né? Do dimensional dele, das áreas que ele precisa ter de aço ali, né? Para que garanta aquilo que vai ser a função dele, né? De aguentar grandes pesos, por exemplo. Outro objetivo, né, do nosso ensaio é aliar a essa estrutura que nós vemos já falando desde o início da aula, né, do material, aos processos de fabricação e desempenho. Em outras palavras, significa essa correlação que a gente mencionou aqui em cima, né, da forma com as propriedades. O nosso objetivo não é só fabricar, né, e que saia visualmente, né, com uma aparência que confere lá, mas que ele tenha um alto desempenho, né? Que ele não venha depois a ser catalogado ali como defeito, que no máximo uma descontinuidade, né? Então, o que a gente vai observar, né, para se ensaiar, digamos assim, um material? Primeiro, nós vamos fazer a nossa análise, né, preliminar. O que seria essa análise preliminar? Visual? Exatamente, é o nosso ensaio visual que a gente já vem falando ali aí ao decorrer da aula, né? Então, houve qualquer problema, nós temos uma peça qualquer, um elemento qualquer, e alguém precisa que seja dito se ele está ainda cumprindo as suas funções, se ele aguenta, né, a solicitação que ele está sendo submetido. Bom, primeiramente, nós vamos fazer essa determinação, né, de análise preliminar, ou seja, nós vamos entender a finalidade e verificar a viabilidade também dessa amostragem que a gente vai fazer. Então, isso faz parte ainda da peça, né, lá na oficina, faz parte, que nem o nosso colega ali falou, que é o trabalho dele, né, aquelas peças que ele mandou ali para nós no grupo, né? Então, tu entende o que precisa, né? E faz uma análise ali de forma mais preliminar, de forma, né, a não envolver muitos critérios ainda de submissão dessa peça em laboratório. Bom, a partir disso, entendemos o que está sendo dito, né? Qual é o defeito que está apresentando. Existe uma viabilidade, né, de análise. Dá para fazer ainda a análise na peça. O segundo passo, vai ser feita essa análise? Sim ou não? Não deixa a gente vai ter a determinação disso. Por quê? Porque às vezes não é viável, né, gente? Concordam comigo que às vezes o defeito daquela análise, né, bem preliminar, bem visual que a gente está fazendo, nos determina que mais vale a troca, por exemplo, né? Nem sempre a gente precisa ter envolver, né, um ensaio metalográfico. A gente vai conseguir determinar isso ainda lá na nossa oficina, por assim dizer. Então... só uma perguntinha. Esse ensaio visual, ali usando equipamentos, se eu usar uma trena, eu não vou danificar nada, só vou visualizar se o diâmetro continua o mesmo, se houve algum desgaste interno, alguma coisa assim, ele continua sendo um ensaio visual? Continua. Continua sendo mesmo um ensaio usando visual. A trena. Mesmo usando um equipamento para medição de conferência. Isso. Vocês vão ver que dentro do curso de vocês, vocês não vão falar muito assim, vocês vão usar muito paquímetro. Por quê? Porque é um instrumento de precisão. Um exemplo, assim, que até mesmo quem não está ainda adentrado na área da mecânica, né? Por exemplo, quando vamos fazer uma conferência de uma planta, no meu caso, né? Eu não uso uma régua, eu uso um escalímetro. Por quê? Porque ali vai me permitir N escalas, né, de transporte com exatidão, com precisão.
Gente, a trena não é ele é um instrumento de referência, mas nós aqui vamos precisar de Ferramenta de precisão, não é precisão. isso? E a Pode falar. trena não é de precisão, até tu tira umas medidas, mas não é precisa que nem o paquímetro. O Exato, paquímetro tira preciso mesmo. exato. Depende muito da peça que tu quer medir. No caso, se for uma chapa, tu é obrigado a usar a trena. Mas geralmente a gente usa a trena a partir do... Gente, Um eixo, um cilindro mesmo tem que ser Isso. O que tem que ficar claro? Para responder a pergunta do Emerson, quando nós utilizamos um instrumento de medição para referência, não importa se está sendo a trena ou o paquímetro, nós ainda estamos no âmbito do ensaio visual. Respondido, Emerson? Sim, né? Um eixo, um pino. Indiscutivelmente. Agora, conforme vocês, né, já comentaram, a trena, muitas vezes tu vais medir uma chapa. Talvez tu não consiga usar uma régua, né, de metal. Guarda-corpo. Oi? Um eixo mesmo, um pino mesmo, tem que ser com um paquímetro, que é mais preciso. Tem que ser com paquímetro. Isso vai passar a se tornar algo comum no cotidiano de vocês. O paquímetro é o instrumento mais preciso que vocês poderão ter para medir um eixo, para medir uma peça pequena, enfim. Citando ainda, né, a trena como exemplo, lá na construção civil, no meu caso, jamais, vocês conhecem aquela trena de fita, que é muito utilizada, a gente tem em casa, às vezes, né, medir terreno, fazer... Aquilo não é uma trena, gente, verificada. Ela é uma trena que pode destoar a medida. Uma fita, ela se estica. Exato. Ela te rouba a medida. E rouba a medida, estica, que nem tu o vai André medir, tá ela falando. estica e te rouba. Exatamente. Aquilo não te dá uma precisão. Ainda. E essa rouba de medida, que dá aquela trena, tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui de uma peça e com os nossos ensaios. No momento que eu seguro a ponta daquela trena, né, que ela é lá um material plástico, né, alguma coisa do gênero, aquela fita. Ela se estica, seguro numa ponta. E o André, por exemplo, puxa até a outra ponta, ela esticou. Ela deu uma elasticidade, né, naquele material que pode destoar a minha medida. Ou ela fica um seio no meio. Exatamente. Ou te dá menor ou te dá bem maior. Exatamente. Então, lá na construção civil, a trena precisa a ser usada, claro, não estou falando de equipamentos lá de georreferência, estou falando de equipamentos de verificação, que foi o exemplo que o Emerson havia nos dado. É a trena metálica, aprovada pelo Mimetro para fazer uma medida mais precisa, uma conferência mais precisa. No caso de vocês lembram lá no vídeo? Se não lembram, depois, se puderem, recorram lá para analisar de novo. O vídeo que nós vimos, ele mostrou uma régua metálica, não mostrou? Sim. Então, por que ele mostrou uma régua metálica e não nos mostrou a régua lá plástica, por exemplo, que a gente tem lá no escritório, lá na escola? Porque a régua plástica é o exemplo que o André trouxe aí da trena. Destoa a medida, ela nos mente, né? Por quê? Porque ela tem uma propriedade de deformação, não é isso? Então, vocês, lá dentro do laboratório ou na oficina, vocês vão ver instrumentos que nos trazem mais precisão possível. Por quê? Porque a nossa análise aqui, a gente quer saber dois aspectos sempre que nós falamos já exaustivamente. O dimensional da peça e o estrutural. Então, assim, tudo que for diferente, né, do preciso, serve só para uma referência, para uma ideia. Por exemplo, não temos outra coisa que nem o exemplo lá que o Emerson deu. Ele está medindo com uma trena, ele não tem outra coisa. Bom, ele vai ter uma referência, mas ele sabe que pode ser que ela minta, né, em alguns milímetros ou em 1 centímetro, vamos dizer, sei lá, aquela referência que ele está tendo. Mas ele tem uma ideia. Ele consegue já, a partir daquela referência que ele usou, que foi a trena, verificar se existe algo a mais a ser visto naquela peça, se ele precisa ser ensaiado, por exemplo, que nem eu coloquei aqui no slide para vocês. É exatamente isso que eu quis dizer aqui.
Nessa análise preliminar, a gente vê a viabilidade da análise. Bom, se tu tá lá com uma trena, ainda que é um instrumento impreciso, mas te destoou muito do que tu tinhas que ter, do que tu sabe que é usual, não há mais o que discutir. A análise já está concluída, concordam comigo? A gente vai fazer outro tipo de experiência lá no laboratório? Não. Isso é o que, através do exemplo dele, a gente conseguiu entender o que está sendo dito aqui. Então, gente, uma vez, né, a gente aceitando que vamos fazer essa análise, né, que nós vamos partir para algo mais elaborado, a gente vai ver se esse material fornecido é suficiente, se as informações estão claras para a gente executar qualquer tipo de análise e qual programa de análise será mais apropriado. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, quando a gente fala de amostragem, a gente sabe que uma só não nos diz nada, concordam? Sim. Sim, né? Se nós formos falar, no caso, né, de fazer corpos de prova para projeto, eu vou projetar o eixo de uma máquina, né, rotativa. Fazer um eixo só, né, calculado lá do meu projeto e romper ele, sei lá, em um sentido, né, por exemplo, atração ou não me diz nada, né? Porque não é representativo. Eu preciso ter uma amostragem mais ampla. Então, né, quando eu grifo ali para vocês se é suficiente, eu quero dizer que a gente precisa ter informações, retirar informações que sejam aceitáveis, né, para dentro do ensaio que a gente vai fazer. E aí entra o que foi explanado aqui, né? Se está clara a informação para execução. Bom, se tu quer fazer um ensaio determinado lá de tração, por exemplo, se vai romper, talvez uma amostragem, né, funcione. Mas se tu precisa fazer mais de um ensaio físico, por exemplo, já não. Então, tu tens que ter essa gama de material, né, eles têm que ser suficiente e tu tens que ter na mente claramente o que tu precisa, né, para que aquilo tu chegue a conclusões eficazes. E o programa que será mais apropriado. Lembram que lá no início da aula, né, a gente falou que nós podíamos partir para ensaios químicos, para ensaios, né, físicos, que é o que nós estamos agora comentando, né? Pode ser destrutivo, pode não ser. Então, não adianta a gente chegar com a nossa peça, com a nossa amostragem e não ter referências, não saber a que a gente vai aplicar aquele tipo de material. Se for um ensaio químico, por exemplo, nós precisamos conhecer os reagentes daquilo. Qual tipo? Quais podem? Quais quantidades? Agora, mais adiante, quando a gente falar de corpo de prova, né, a questão do embutimento de uma peça, né, para formar um corpo de prova, até mesmo a reação, né, ali dos componentes para formar a resina, por exemplo, seja ela uma resina fria, né, do embutimento a frio, ou a quente, a gente precisa ter as soluções, né, misturadas de maneira correta. Por quê? Porque aquilo também é uma reação química, concordam comigo? Quando a gente faz uma resina lá para embutir o corpo de prova, que nós vamos ver melhor mais adiante. Aquilo também é uma reação química. Opa! Se é uma reação química, ela poderá dar características muito indesejadas à minha peça. Então, a gente precisa ter esses apontamentos, né? Ter em mente e ter essas informações apontadas de maneira que a pessoa, se não for nós, que vá analisar, consiga compreender o que de fato a gente quer, o que de fato a gente precisa. Aí, a partir do que nós precisamos, a pessoa vai tomar a decisão, então, acertada quanto ao tipo, né, de programa ali, de ensaio, que ela vai decidir efetuar na nossa amostra. Então, uma vez a gente definindo aí que o material vai ser ensaiado, como que a gente vai proceder? Então, ali eu coloquei, né,
grifei ali na nuvenzinha, que nós vamos fazer aquela verificação primária, né? Que é igual a elementar. Exaustivamente falando, gente, o que é essa verificação primária? Visual. A visual, lá na oficina ainda, né? Aquela que a gente analisa a peça, reconhece aquele material, né? Estabelece a natureza dele, identifica o processo de fabricação. Lembra que eu falava para vocês? Isso é importante, isso está dentro do, né, do nosso aspecto físico da peça, não só saber que ele é o material X, né, o metal X, mas como que ele foi? Ele foi fundido, ele foi forjado, né? Como que ele foi confeccionado, como se originou aquilo. Então, essas informações todas vão ser importantes dentro daquela, né, seleção da amostra e daquele catálogo, né, que a gente vai ali apontar, né, da nossa peça. Então, baseado nisso, né, a análise preliminar sempre é macrográfica. Grifei aqui em vermelho, para vocês entenderem que nós estamos falando aí, nas preliminares, aquilo que a gente enxerga, né, a olho nu, ou com auxílio, né, de uma lupa, por exemplo, mas dentro daquele limite ali, né, que a gente determina que ainda é um ensaio macrográfico, ainda, né, que com uma ampliação da imagem até 50 vezes aí o aceitável, e que nem a gente viu lá no nosso vídeo orientativo. Então, com base nisso, né, nessa análise preliminar, nós também vamos ter tempo, né, poupado, e ela pode ser feita aí, né, dentro da nossa oficina, que nem eu já falei para vocês. Por que nos poupa tempo? Porque há pouco eu mostrei aqui para vocês. Às vezes, a gente faz aquela análise preliminar e a gente decide que não é viável fazer uma análise mais rebuscada. Então, isso, gente, nos poupa, né, tempo, nos economiza, né, dinheiro, porque esses tipos de ensaios, eles são caros também, né, e a gente já consegue determinar aí muita coisa somente a nível macrográfico. Então, com isso, nessa análise, a gente vai saber como é que está se comportando a nossa superfície. Tem fratura? Sim ou não? O que ela nos indica? Aquela fratura foi provocada? Foi uma fadiga da nossa peça? Pode ser. Foi submetida à ação de lima? Foi lixada? Foi preparada? Lembram que lá no vídeo que eu mostrei para vocês, ele mostrou ali uma peça, né, bem grande, da qual tinha sido limpa aquela superfície. Teve uma ação de uma máquina, provavelmente, né, de uma lima, de uma lixa. Tem dentro disso, né, que ela foi submetida, ela ficou com alguma centelha. Lembram lá que a limpeza da nossa peça é algo de suma importância, porque ela vai nos dar características de homogeneidade ou não do nosso material que pode ser indesejada na hora lá da nossa verificação mais elaborada dentro do laboratório. Essa peça emite som? O que eu quero dizer com a emissão de som? Como que ela está se comportando? Ela está oca? Se ela está oca, ela tem índices de vazios grandes? Por quê? Porque é assim na sua origem, né, constituinte? Ou se tornou por algum tipo de resfriamento, né, ou de temperatura elevada, enfim. O que aconteceu? Ela tem atração por ímã, né? Então, são coisas que a gente faz a verificação preliminar e, com base nisso, a gente consegue determinar, então, a nossa origem. Bom, então, só aqui, né, frisando novamente o que eu já comentei com vocês, sempre que nós falarmos, né, de macrografia, né, a gente está falando dessa qualquer avaliação que nós possamos fazer a olho nu ou com uma ampliação, né, gente? Considerado macrográfico aí até umas 50 vezes, que nem eu falei já anteriormente para vocês. Então, o que a gente vai obter uma vez decidido fazer esse ensaio, né, macrográfico? A gente vai saber a homogeneidade. Estou falando há horas nessa palavra, né, para vocês. O que significa a homogeneidade?
É como se fosse a liga dela, a união das substâncias Exato. da peça homogênea. Isso que a gente está falando tem que ficar bem na nossa mente, né? Quando nós falamos de algo homogêneo, a gente está falando de algo que está regular. O material ele pode estar, né, submetido com outros e ainda estar regular, ainda estar homogêneo. Concordam? Sim, né? Porque se ele não apresentar defeitos, vazios, né, outras coisas, detritas e coisas que a gente sabe que pode apresentar, ainda assim ele é considerado homogêneo, mesmo que ele foi submetido, né, ali a um forjamento, ou enfim, não importando a origem, né, como ele foi confeccionado. Então, o material homogêneo, vamos já começar a gravar na nossa mente, né? Para nós vai significar sempre que o material apresentar uma regularidade, né? Ou, como um todo, a mesma propriedade. E o material heterogêneo, como que a gente classificaria? Então, gente, se o homogêneo é aquilo que está regular, né? Aquilo que é contínuo, que está no todo, né? Muito parecido, né? Que está uniforme, o heterogêneo é aquele que pode apresentar incoerências. O que seriam essas incoerências que o heterogêneo poderia apresentar? Um empenamento. Também. Um empenamento, como ele, eu não sei se eu entendi a resposta dele, mas, por exemplo, empenamento, né? Tu falou? Pode estar um pouco amassada. Pode estar, o que vai nos descaracterizar o dimensional da nossa peça. É isso que tu pensou? Pode dar uma característica nele que não é mais de algo uniforme, contínuo, né? Regular. Dentro ainda da heterogeneidade, a gente pode pensar como incoerência impurezas. Sim ou não? Sim, né? Oxidada, não é? Oxidação, a gente falou disso também mais cedo, né? Então, isso se tornaria uma incoerência do material, algo que não deveria estar ali. E dá para ele uma característica, né, ambígua, né? Algo que deixa ele descaracterizado do que ele deveria ser lá na origem. Então, isso tudo, né, faz parte ainda do nosso ensaio macrográfico, né? E a gente consegue obter ainda que a olho nu, né? Então, conforme eu falei para vocês, a homogeneidade, algumas falhas que ela possa apresentar, que foi que nem o Emerson falou, né? Algum tipo de quebra, de empenamento, de encurvamento, sei lá, que descaracterizam o que ele deveria ser. Impurezas, né? Conforme eu falei para vocês ali, do contrário de homogeneidade, né? O material já ficar heterogêneo, oxidado, com algum processo, né, de conexão a outros metais, outros materiais que não deveriam estar ali e que por algum motivo foram submetidos. Também dentro, né, desse ensaio a gente pode ver as qualidades de solda, né? Tá rompida, foi apropriada para aquele tipo de material. Vocês vão ver em outras disciplinas aqui dentro do curso de mecânica que a gente tem N tipos, né? Então, para cada situação, a gente vai ter um tipo. E nisso, a gente já pode, né, fazer uma identificação ali preliminar e já ir eliminando, né, alguns problemas. Tratamentos térmicos eficazes. Gente, no caso de peças, a gente consegue muitas vezes ver, pela característica que o material depois se apresenta, se esse tratamento térmico ele foi inadequado, inapropriado ou não. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque lembram que ontem a gente ainda comentou, materiais submetidos a alto índices, elevados índices de temperatura, eles tendem a perder a propriedade. Por exemplo, eu falava ontem, né, da sacolinha, mas aí falando, né, de quando a gente traciona, ela perde a propriedade, ela não volta mais ao normal. Um plástico, por exemplo, ele não pode ser submetido a fogo. Ele pode até passar algum calor,
como o copinho plástico do cafezinho, não é verdade? A gente consegue, apesar de submeter aquele componente que não é apropriado à caloria, consegue tomar um café quente num copinho plástico. Mas por quê? Porque houve a preocupação de que ele seja, né, apropriado a ser submetido a uma temperatura, né, aí, viável para uma pessoa tomar um café quente. No exemplo aqui, né, trazendo esse exemplo para o nosso caso, né, para metais, para metalurgia, a mesma coisa as peças. Então, quando a gente submete algo a temperaturas muito elevadas, provavelmente nós vamos perder a característica da nossa peça. Provavelmente ela vai ficar já com o aspecto visual de algo que foi queimado, não é verdade? Não é isso que acontece? Um exemplo clássico disso, né, é o fogão a gás. Concordam comigo? Ela se deforma naquele local, né? Exato. A gente consegue no fogão muito antigo, muito utilizado, né, submetido a muitas vezes a temperatura. Conforme o passar do tempo, a gente consegue ver pequenas deformações, que nem o André falou agora, e a gente consegue também ver até uma diferente atenuação ali, né, da coloração, né, daquela identificação ali da chapa. Então, mostrando que os efeitos, né, térmicos numa peça ou em qualquer material, né, que a gente está analisando, ele precisa ser na medida correta. Quando eu estou falando aqui, né, eu usei até o termo tratamentos térmicos eficazes. Gente, eu não sei se vocês me acompanham, né, no raciocínio, mas eu não estou falando só na submissão de temperatura fogo, né? Estufa ou submissão o maçarico, por exemplo, lá na questão da indústria. Eu estou falando também na questão quando formos analisar a peça por um ensaio químico, por exemplo. Concordam comigo? Sim, né? Tem que ter uma peça climatizada para poder fazer o teste esse ensaio, né? Exato. Porque se tiver assim, muito calor, ele vai te dar alteração. Se for fazer uma medida através de um micrômetro, por exemplo, isso aí vai te dar uma alteração de décimos, mas vai te dar. Isso. Nós vamos ver aqui ao longo da nossa disciplina, por exemplo, o processo de lixamento, ele ocasiona na peça atenuações da temperatura, concordam comigo? É que o aço, dependendo do calor, ele expande. Exato. Aí ele muda a medida, a espessura, no caso. Exato. Mas tem um teste de dureza, não sei se você já viu se falando, na refinaria mesmo tinha uns testes de dureza, que eles levavam a tubulação em alta temperatura para fazer esse tal de esse teste aí que tinha aí. Não me lembro muito bem que era, mais ou menos, mas eu já vi isso aí já, com esse teste de alta caloria aí. Por que lá na refinaria eles fazem teste de caloria? Porque você sabe que dentro daquelas tubulações está passando elementos químicos. Petróleo é um elemento, não é isso? Isso. Nós estamos ali tem um processo de fabricação de reagentes, de materiais combustíveis. No nosso caso aqui, quando eu falo para vocês, a gente não está só falando de ação de temperatura, né, ocasionada pela lixa, né, pelo lixamento não só manual, mas principalmente pelo lixamento lá com uma politriz, por exemplo, né? Eu estou falando de efeito térmico também ocasionado por reação química. Quando há pouco eu falei para vocês lá, quando formos falar de embutimento, a gente tem a medida certa, a gente tem a composição certa, né, dos nossos reagentes para formar uma resina. O que eu quero dizer com isso? Se eu botar algo a mais ou a menos, vai nos produzir um defeito na peça. E, muitas vezes, a reação química inadequada vai ocasionar um efeito térmico na peça, não é isso? Concordam? Então, sempre que a gente estiver pensando, né, falando já lá de um ensaio macrográfico e ver a questão, né, se ela foi submetida a tratamento térmico inadequado, a gente também está falando se isso foi lá algum processo químico, né, que pode ter descaracterizado a nossa peça.
Então, aqui continuando, né, no que nós podemos obter lá no nosso ensaio macrográfico. Falávamos aqui no slide anterior sobre a questão da homogeneidade, né, que seria o material ser o mais uniforme possível. Bom, dentro da homogeneidade, nós temos o oposto, né, que seria as heterogeneidades, que nós já até pincelamos aqui. Eu falava para vocês que se o material está heterogêneo, que ele, então, ele já não se encontra mais, né, coerente, que ele tem qualquer incoerência, né, no aspecto dele. Aí, gente, a gente pode apontar várias coisas que também vão passar a serem, né, bem fixadas aqui durante o curso, né, tais palavras para vocês, né. Seria ali o vazio, né, dentro da peça. O que significa aqueles índices de vazios na peça? Porosidade, no caso? A peça tá oca, coisa. Exatamente. Alguém falou oco aí, eu não identifiquei quem. Mas seria toda aquela... Foi o Charles. Seria toda aquela zona, né, oca da peça, né, sem preenchimento da peça. Bom, mas a gente sabe que qualquer composto, né, as coisas se compõem. Uma rocha, por exemplo, né, ela tem índices de vazios. E ela tem índices de vazios aceitáveis. Concordam comigo? A mesma coisa aqui a nossa peça, né, aqui dentro da metalurgia. A gente também vai ter índices de vazios, ou seja, zonas sem preenchimento aceitáveis. Só que vai caber a nós, dentro do nosso ensaio lá visual, ver se esses vazios é uma característica de heterogeneidade, ou seja, de defeito, né? Ou não. Um outro aspecto que a gente tem ainda, né, seria as segregações. Gente, o que é a segregação da peça? Então, eu botei ali segregação e coloquei, né, uma palavra associativa para isso, que seria a separação. Ou seja, está segregado, está separado. Como é que a gente identifica, né, na nossa linguagem aqui, uma segregação da nossa peça? O que a gente vai apontar nela e dizer, então, que isso é um defeito de segregação e que o material está heterogêneo? Já falamos hoje. A trinca? Pode ser. Impurezas também pode ser. Junção de outros metais naquela peça que não deveria. Tudo isso pode ser uma característica de segregação. Ou seja... Sujeira, tudo. Pode falar, André. Sujeira. Sujeira também. Faz descarte. Isso? Oi? Para ser descartada. Não ser usada para isso. A segregação? Não entendi a tua pergunta, desculpa. A segregação, essa peça vai ser segregada porque não vai ser usada. Está imperfeita. É isso? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque aqui, ó, no nosso contexto, a gente está falando ainda daquilo que a gente consegue apontar. O que a gente consegue obter dentro do nosso ensaio macrográfico. A gente consegue obter se o material, verificar, né, se o material é heterogêneo. E um tipo de heterogeneidade seria o efeito de segregação, de separação. No caso, seria na questão das impurezas. O que a gente já mencionou anteriormente, né? Tu mesmo falaste, né, um exemplo de oxidação. Isso não é um exemplo clássico de segregação da peça? Por quê? Porque eu tenho um tipo específico lá de metal e eu tenho ali um outro processo que se originou depois, ocasionando, então, um defeito, que não necessariamente compromete a minha peça para ser feita uma análise. A gente vai ver isso mais adiante. Mas a gente já consegue, na preliminar, identificar que ela está suja, que ela precisa tirar aquele processo de oxidação, por exemplo, ser limpa, como alguém já falou também aqui, para que nós possamos, então, prosseguir, digamos assim, né?
com a nossa análise. Respondido, Emerson? Sim, sim. Sim? Entendi. Outro apontamento que a gente faz ainda, né, identificando se o material está descontínuo, né, seria lá as dendritas. As dendritas, né, eu botei aqui grãos de vários tamanhos, né, que seriam lá relacionados à confecção. Quando a gente fala em dendritas aqui, a gente, se nós formos procurar, a gente está definindo, né, através desse termo, o processo relacionado à fabricação da peça. Como que ela foi solidificada, essa peça? Como que ela foi confeccionada? Isso seriam as dendritas. Então, a partir disso, nós conhecendo como ela foi confeccionada, a gente consegue ver se a morfologia, né, da peça está adequada para aquele tipo de confecção ou não. Um outro tipo, né, de heterogeneidade seriam as trincas, que nós também já falamos hoje, né? Como é que as trincas podem se originar? Botei aqui para vocês, né? Por tensões excessivas ou, né, resfriamentos, quando submetidas a esse tipo de processo. Então, gente, mais uma vez, a gente consegue ver que a submissão da peça, né, a um tratamento térmico, né, inserir ela em um tratamento com temperatura ou ainda, né, com reação química que ocasiona suba de temperatura elevada, além do que é admitido, ou então um resfriamento da peça, né, porque às vezes torna-se necessário, não gradual, pode ocasionar trincas. E trincas, lembram lá do que a gente podia ter como possíveis defeitos visuais? Classificaríamos ele como defeito, como descontinuidade? Lembram disso lá no vídeo? Que falávamos no início da aula? Quando a gente submete, então, essa peça, né, a resfriamentos inadequados, né, a gente está tensionando ela. E isso, acho que foi até o Charles que falou, né, que às vezes a peça toma uma outra característica devido, né, à temperatura, ela se modifica. Então, isso aí, nós vamos tirar ela daquela zona de descontinuidade que a gente ainda poderia fazer uma análise ou então poderia ter o uso dela para colocar ela na região de defeito, porque trinca sempre vai estar ligada a defeito. Então, se a gente consegue identificar isso a olho nu, no ensaio macro, provavelmente a gente vai fazer o descarte, que até o Emerson falou ali no caso, né, das impurezas ali que a gente poderia ter. Neste caso, se a gente identificar algo do gênero, a gente só vai conseguir confirmar o motivo, né? Se foi um uso inadequado, se foi, né, uma instalação inadequada, enfim, porque provavelmente a peça, né, já foi danificada lá na sua origem quando nós tivemos o equívoco lá da submissão dela em altas temperaturas ou altos níveis de resfriamento. Bom, prosseguindo. Dentro ainda da técnica, né, de macrografia, também já falamos, né, nós vamos escolher um corpo de prova e vamos estabelecer critérios, né, para que ele seja avaliado. Aliás, o nosso objetivo aqui, quando a gente fala, né, de uma amostra, é justamente essa. É levar essa pequena amostra e fazer dela um corpo de prova. Gente, o que é um corpo de prova? Só para a gente, se tiver alguma lacuna com respeito a esse conceito. Ninguém se arrisca? Um corpo de prova seria uma peça que tu, vamos supor, tu vai ser usado, tu vai tirar um pedaço dela, um exemplo. Uma amostra para teste? Uma amostra para teste, é isso aí. Isso. Dentro de um laboratório, nós vamos poder receber dois tipos de corpo de prova. Nós vamos poder ter aqueles que a gente confecciona para cumprir um projeto, para dizer se o projeto é viável. Vou fazer um eixo, que nem o exemplo anterior que eu havia dado. Vou confeccionar um eixo para uma máquina lá rotativa. Bom,
o meu projeto estabeleceu tais critérios, né? Essa máquina suporta tanto de potência, ela serve para tal tipo de peça, enfim. Eu vou confeccionar corpos de prova que aquele cálculo, né, físico-matemático estabeleceu, eu vou lá definir tais amostras, né? Sei lá, vou usar 5 amostras, por exemplo, e fazer todos os ensaios possíveis para ver se aquele eixo suporta o tipo, né, de função que eu estou dando, né, para ele. A rotatividade, enfim, né? E vou romper esses corpos de prova nos ensaios pré-estabelecidos lá. Um outro modo, né, de obter corpo de prova é através do defeito, que também pode ser o nosso caso aqui. Apresentou uma falha lá, né, na nossa oficina, ou a gente identificou a olho nu que está tendo algum processo inadequado ali e a gente quer fazer uma análise. Retiro uma amostragem, que nem o Rafael falou, e aí estabeleço, então, um número X de amostras. Vou retirar 2 amostras dessa pequeno fragmento de peça aqui, né? Essa pequena peça, vou retirar 2 amostras e vou, então, fazer corpos de prova. Os corpos de prova, eles são sempre identificados. Eu vou ver isso melhor com vocês, né, nas próximas aulas. Eles são criteriosamente identificados. Eles são ditos, né, de onde foram retirados. Eles são numerados e eles depois, então, são ensaiados. Se eu definir fazer um ensaio, vamos supor, tá, de tração numa determinada peça metálica, vou usar 3 amostras. Vou embutir ela em 3 corpos de prova, por exemplo. Vou identificar e vou fazer um relatório para cada corpo de prova através da identificação dele e dizer o que aconteceu. Olha, tracionando a peça, das 3 amostras, 2 romperam. Uma funcionou para o projeto, por exemplo. Aí eu consigo ter um número que me representa que aquele projeto está inviável. Concordam comigo? Então, isso é os critérios que a gente tem que ter, que eu estou mencionando aqui para vocês, na hora de estabelecer um corpo de prova e determinar a preparação dele. Por isso que, voltando, né, sendo até repetitivo, a importância da peça estar íntegra, da peça estar higienizada, dela não ter materiais parasitas, né, dela não ter impurezas, e também da submissão, por exemplo, se vai ser submetida lá um embutimento, ainda que seja frio, que a gente consiga fazer a reação daquele embutimento correto para que a peça não seja comprometida, né, ali termicamente. Então, isso é a execução aí de corpos de prova. A gente começa a ver que desde a seleção da amostra é importante e a preparação dela para o nosso resultado final ser verdadeiro ou não. Então, uma vez que a gente definiu que vai fazer um corpo de prova, né? O que a gente precisa ter em mente lá do nosso corpo de prova? Primeiro, a localização que nós vamos estudar. Pegando aqui, né, a minha caneta, né? Vamos supor que é um eixo e eu quero entender, né? Vou fazer um corpo de prova disso, vou pegar isso como amostra, mas eu vou escolher um ponto, não é isso? Então, eu vou localizar dentro desse todo, dessa peça como um todo, qual região que eu quero estudar. Vamos supor que eu quero saber qual o ponto mais frágil, né, dessa peça. Então, eu vou localizar isso. Isso vai ser a primeira parte da elaboração do meu corpo de prova. Eu mencionar para as pessoas qual região de estudo foi. Por quê? Porque não importa qual for o ensaio que eu estiver fazendo, se eu fizer aqui na ponta da caneta, onde ela é mais espessa, pode me dar um determinado resultado. Se for no corpo da caneta, outro resultado. Na ponta da esfera da caneta, outro. Concordam comigo? Então, estabelecer qual região para que aquela pessoa que vai receber aquela informação, que vá saber, né, o que foi
determinado naquela análise, né, o que foi entendido ali, ela saiba se estamos coerentes ou não, né? Porque cada uma vai ter uma informação diferente de acordo, né, com as suas características. Segundo passo, a gente vai preparar essa superfície, né, do ponto, daquele ponto que a gente localizou que vai estudar, plana e polida. Por que plana e polida? Porque a minha superfície tem que estar mais característica possível. O polimento, vocês vão ver, faz parte da limpeza da peça. Ele é uma parte fundamental dessa limpeza, para retirar, né, aquele material segregado, alguma impureza, para a gente entender a característica da peça. Então, quanto mais uniforme, mais homogênea estiver a minha peça, melhor para que eu consiga atacar a minha superfície e, então, obter um resultado, seja ele favorável ou não, mas pelo menos significativo, contundente, né, que seja preciso. Então, o segundo passo, depois da gente escolher o que nós vamos estudar, no nosso caso hoje vamos estudar este eixo, é nós prepararmos o eixo, né, limparmos, deixar a superfície mais íntegra na origem possível, né? Alguém falou? Ah, desculpa, achei que alguém tinha chamado. O próximo passo, né, do preparo do corpo de prova é o ataque da superfície. Gente, o que seria... Opa! O que seria o ataque da superfície, gente? Muitas vezes nós vamos necessitar de subterfúgios, né, químicos, não é isso? Então, essa superfície precisa estar limpa, como eu já falei, para que a gente possa colocar um reagente nela, que através desse vai nos permitir uma revelação daquilo que a gente está buscando ali como resultado. Então, esse seria o terceiro passo do nosso corpo de prova. Depois dele estar adequado, né, nós fazermos, então, o ataque da superfície para, então, enfim, né, nós conseguirmos aí ter o exame, né, seja ele com auxílio, né, de algum equipamento ou não, mas que a gente consiga ter a interpretação dos resultados por fim. Bom, eu falei que a primeira parte do processo da obtenção de um corpo de prova era localizar a área. Então, com base nisso, nós vamos pegar a etapa 1, né, da elaboração do corpo de prova e começarmos a estudar. A localização da peça, gente, vai sempre se dar em dois sentidos, o longitudinal e o sentido transversal. Lembram que ontem a gente falou a respeito disso? Tinha até as fotos, né, que eu trouxe para vocês lá da bibliografia, né, mostrando cortes, onde era possível a gente ver ali com auxílio, né, de um aumento lá pelo microscópio, o sentido em que a peça foi cortada, tanto longitudinalmente, né, no sentido aí do eixo, não é isso? Como transversalmente, né, no sentido mais fino do nosso eixo, por assim dizer. Então, a partir disso, a gente consegue obter um ponto, concordam comigo? Se eu chegar para essa etapa, né, que seria o corte, que é tirar do meu eixo a peça, o fragmento de peça que eu vou estudar e obter um corpo de prova, eu vou ter, então, o ponto exato que eu vou informar para as pessoas que eu estou estudando. E isso se dá através do corte da peça, né? Em dois sentidos. Então, gente, dentro aí dessa localização, a gente vai conseguir obter aí, né, outras informações no sentido transversal e no sentido vertical. Dentro desses dois sentidos, nós vamos ver características, né, diferenciadas. Dentro de algumas, como, por exemplo, no caso do transversal, né, nós vamos poder ver soldas, nós vamos poder ver espessuras, a regularidade de camadas, né, caldeadas. O que significa caldeamento, gente?
aquecimento sobre passarinho. A peça caldeia devido à temperatura excessiva. Isso, o caldeamento, né, que a gente vai falar muito, né, dentro do curso de mecânica, está intimamente, novamente falando, né, na temperatura, ele está intimamente ligado ao aquecimento em que a peça foi submetida, né? O que significa lá o gume, que eu botei ali entre parênteses? Seria ali o lado, né, cortante, a lâmina, né, da peça. Então, são termos, né, que vai ficar cada vez mais usuais para a gente e que nós vamos estudar bem, né, cada um em seu plano. Bom, conforme o combinado, né, o horário já está se esgotando, amanhã nós vamos começar aqui, né, pela etapa 1, que seria localizar a peça. Então, nós vamos, a partir daqui, estudar, né, o processo de escolha do ponto, né, da região que nós vamos verificar da peça e, com base nisso, né, os sentidos e os defeitos, né, e os apontamentos necessários em cada um deles. Beleza? Então, gente, vamos ver aqui. Eu vou só repassar os presentes. Então, o André tá aí, né? Sim? Sim. Já saiu? Não, tô aqui. Ah, tá aí. O Emerson chegou? Sim, sim. Tá. Cheguei um pouquinho atrasado, mas tô aí. Mas estás aí, né, Emerson? O Felipe? Não. Não? Ismael? Jean Pietro? Tchau. Vou jantar. O Jean tá? O Luciano? O Marcos? O Pedro Denilson? Rafael está, né? Sim. Estou enxergando aqui agora, tá. O Rogério? Sim. Sim. Sim, e sim. o Charles está aí e o Vitor? Tô aqui. Tá me ouvindo? O Vitor está aí? Tô aqui, tô desde o início. Beleza, então. Ontem teve essa chamada também? Eu não me lembro. Não, ontem não teve. Não.